Boa noite! Estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta, edição número 97. E hoje recebendo Neivia Justa. Neivia Justa, que é jornalista, executiva, mãe empreendedora, palestrante, mentora, professora e fundadora da Justa Causa. Com muita alegria, Neivia já está por aí, já vou iniciar com ela já pediu para participar. É uma alegria, uma honra imensa fazer o programa Direito em Pauta toda quarta-feira. Agradeço a todos que nos acompanham. Patrícia, já vi por aí, boa noite. Já vou aí aceitar o convite. Wagner, tudo bem? Já vou aceitar o convite da doutora Neivia Justa para que a gente comece esse bate-papo tão importante nos dias de hoje. A gente vai tratar das questões do machismo, como se defender do machismo. Fernanda, boa noite. Já vou aqui aceitar o convite da doutora Neivia para a gente já começar. Edição 97. O tema de hoje é Práticas Efetivas Antimachismo. Querida, que honra recebê-la. Tudo bem? Te ouço Tudo bem, ótimo. super Me ouve bem? Deixa eu só botar isso aqui para vocês me verem melhor, que tá me cortando aqui. Pronto, assim fica também. melhor. Acho que agora eu consegui ajustar também. Que alegria recebê-la no programa Direito em Pauta. Eu que assisti aquela sua palestra no Sim Demais, fiquei encantado. E aí falei, não, preciso levá-la no programa. E aí depois do convite fui estudar melhor. Que isso, uma sumidade no nosso programa hoje. Parabéns. Começa o programa lhe dando parabéns. Boa noite. Que alegria tê-la aqui. Sumidade é ótimo. Gente, a Neivia Justa, ela é jornalista executiva, mãe, empreendedora, palestrante, mentora, professora, fundadora da Justa Causa, tem mais de 30 anos de experiência como líder de comunicação, cultura, diversidade, equidade e inclusão. Trabalhou em várias empresas multinacionais, criadora de vários programas, líder com Neivia, dos movimentos Onde Estão as Mulheres, Aqui Estão as Mulheres. Foi vencedora do troféu Mulher Imprensa e do Prêmio Aberge em 2017. Em 2018 foi eleita uma das top voices do LinkedIn Brasil. E a gente vai falar bastante sobre esse assunto que ainda em 2022, está em 2022, ainda se fala de machismo. Deixa eu iniciar, Neiva, te perguntando quem é a Neivia Justa? Vamos lá. Eu sou uma mulher branca, de cabelo vermelho, batom vermelho, blusa vermelha, toda de vermelho. Vermelho hoje em bordô aqui, com um fundo branco atrás. Estou usando um colar também de voltas, na mesma cor. Um brinquinho de argola, vários brincos de argola na orelha. E eu tenho 52 anos, sou cearense, sou jornalista, moro aqui em São Paulo há 29 anos, sou casada com o Eduardo, hoje a gente está fazendo 21 anos de casados, e sou mãe da Luísa, que tem 18 anos, e a Júlia, que tem 16. Essa é a Neivia e tem uma longa carreira em grandes empresas, tanto empresas globais quanto empresas brasileiras, que também se globalizaram. Que legal. E me fala uma coisa, você tem uma carreira de sucesso em grandes corporações e multinacionais, encampando vários projetos de comunicação. E aí o que te faz, num determinado momento, sair desse mundo corporativo, e eu não sei se eu posso te chamar assim, mas virar uma ativista? Eu me defino hoje como uma líder ativista corporativa, então tá certinho, né? Tem esse título de ativista assusta muitas pessoas, mas eu acho que ele é necessário e a gente precisa se reconhecer como ativista, sim. Eu levei muito tempo para me dar conta da desigualdade, da total falta de diversidade nas empresas e da desigualdade de gênero, principalmente. Eu comecei por aí. Então, eu só vim ter consciência disso
quando eu tinha 45 anos, ou seja, há 7 anos, em 2015. E eu vinha de uma carreira muito bem sucedida, sem dúvida, mas num determinado momento eu senti a necessidade de impactar mais. E conseguir conciliar o trabalho que eu fazia como diretora de grandes empresas, até um determinado ponto eu consegui conciliar com esse trabalho, que é o trabalho mais de ativismo. Então, eu criei, na época que eu criei os movimentos Onde Estão as Mulheres e Aqui Estão as Mulheres, eu ocupava a diretoria de comunicação e relações públicas da Johnson Johnson Consumo para a América Latina. Num determinado momento, a minha necessidade de impactar se tornou maior do que o que eu conseguia impactar dentro da organização. Então, eu saí do mundo corporativo e já tinha a minha consultoria, a Justa Causa, e eu comecei a trabalhar para muito mais organizações, muito mais líderes do que eu poderia trabalhar dentro da organização. E você sabe que a gente, quem está dentro do mundo corporativo, sabe que a gente tem limitações por toda a cultura corporativa, pela estratégia da empresa, pela cultura da empresa. Então a gente acaba sendo tolhida de vez em quando na nossa autonomia e na forma como a gente pode impactar. Quando você traz um olhar de fora, quem nunca viveu, você está dizendo a mesma coisa dentro da organização e vem uma consultoria de fora e diz o que você está dizendo e todo mundo escuta e ainda paga por aquela opinião, por aquela recomendação. Então, quando a gente está como consultora, você acaba, eu pelo menos, acabo conseguindo impactar muito mais organizações e lideranças, porque eu de fato acredito que a gente precisa começar pela liderança. Todo o trabalho que eu faço, ele está muito focado na alta liderança das empresas. Tá. E como o machismo ele reflete ou ele interferiu de alguma forma na sua vida e nessa decisão? Sim. Eu sempre digo que todas nós e todos nós somos machistas. A gente não pode negar isso, porque nós nascemos, fomos criados e educados numa sociedade machista. Não tem como a gente não ser machista. O primeiro passo é a gente reconhecer que é machista. Quando a gente reconhece, a gente consegue agir para transformar essa realidade. Se permanecemos na negação, só apontando o dedo para outra pessoa, não, eu não sou machista é ele, machista é ela. Não, todas e todos somos machistas. Eu fui criada no Ceará, numa sociedade machista, numa família machista. Não tem como eu não carregar comportamentos, olhares, atitudes, falas machistas. O que eu faço hoje é um trabalho de desconstrução cotidiano do machismo que há em mim. Mas muita terapia, mas principalmente com esse despertar que eu tive em 2015, quando eu me dei conta que para a gente ter uma sociedade e empresas que tivessem realmente um ambiente de igualdade de gênero, ia levar mais de 100 anos. Nem eu ia estar aqui, nem você, nem as minhas filhas, nem sei se algum dia eu tiver neta, se as minhas netas veriam isso. Então eu disse, bom, eu preciso agir, eu preciso fazer o que tiver ao meu alcance para transformar a realidade. E eu de fato acredito que se cada uma e cada um de nós fizer o que a gente pode, com o que a gente tem, onde a gente está, juntas e juntos, nós vamos transformar o mundo. E a gente precisa agir. Entendi. Que legal, né? Que atitude bonita, parabéns. E a gente está falando hoje de machismo, você vai aí nos ensinar e nos explicar quais são práticas anti-machismo, mas assim, como que a gente pode definir O o machismo? hoje é esse sistema que privilegia os homens em detrimento das mulheres.
Então, existe uma supremacia masculina, branca, sem deficiência, cisgênera na nossa sociedade. Então, se a gente olhar para o lado, a gente vai perceber que a imensa maioria das posições de poder e de liderança em qualquer setor da economia que a gente olhe, seja ele público ou privado, você só vai encontrar homens brancos, heterossexuais, cisgênero, sem nenhum tipo de deficiência. Então, isso mostra que... Ô Neija, tá travando para Não, você para mim também não ou é tá só para travando, mim? não. Tá travando um pouco? Não. Não? Tá travando para você, gente, ou pode ser minha internet? Alguém pode dizer aí se está Imagina, travando? imagina, Desculpa eu não ter te tem cortado, vai ficar problema. travando para mim, mas se não estiver travando para quem está assistindo, alguém coloca no comentário aí se está travando ou se é só para mim, por É, favor. Instagram não dá para botar. Se for só o meu, eu tento colocar em Deixa eu outra ver. rede de Você Wi-Fi sabe que aqui. eu agora. Deixa eu só ver se eu tô. Acho que não. Bom, vamos. Eu vou tentar mudar o meu aqui também, mas eu não vou sair, não. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo mudar minha rede. Está ótimo, então acho que é o meu. Para mim tá tudo A certo, aqui imagem tô da na Neide melhor está rede que a travando. gente tem aqui. Tá Deixa eu bom, tá mudar a bom. minha, peraí, só um minuto. Só um segundo, gente. Vamos lá. Bom, vamos lá, vamos em frente. As pessoas estão dizendo que tá tudo bem, ó, tá tudo É, certo ali. Tô vendo os comentários. é, que ótimo. Vamos lá, você estava falando da questão do que efetivamente Isso. é o machismo, e aí eu te Não tem cortei problema. Então a gente indelicadamente. vive nesse sistema que privilegia os homens em detrimento das mulheres, principalmente, mas em detrimento de qualquer tipo de diversidade. E uma coisa que a gente olha que realmente evidencia isso, quando a gente olha, por exemplo, outros recortes da diversidade, se você olhar grupos de afinidade LGBTQIAP+, a imensa maioria desses grupos é liderada por homens gays. Você não vê mulheres lésbicas liderando esses grupos, você não vê mulheres trans nesses grupos. Sempre a imagem é uma imagem muito padrão, inclusive. Homens brancos, jovens, barbados, magros, né, vestidos do mesmo jeito. Um dado que eu recebi esse ano que me chamou a atenção, quando você olha o percentual de contratação de pessoas com deficiência no Brasil, você vê que quase 70% das pessoas com deficiência contratadas são homens. Então, você começa a olhar os dados e fala, caramba, isso se manifesta em todos os estratos. E a gente precisa, quando você olha, tem um dado que também é estarrecedor, das 90 empresas listadas no Ibovespa, só duas são lideradas por mulheres, o Fleury e a Iguatemi. 85% dos conselheiros dessas empresas são homens. Então, contra fatos não há argumentos. Eu comecei o Onde Estão as Mulheres em 2016 por esse incômodo, porque eu olhava para onde eu me virasse, eu só via homem branco. E aí eu disse, gente, não é possível que só eu estou enxergando isso. Aí eu comecei a tirar foto. Eu tirava foto de evento, eu tirava foto de conselho, eu tirava foto de diretoria, eu tirava foto de governo, do que fosse. E eu postava a foto e a hashtag Onde estão as mulheres? Onde estão as mulheres? Uma foto por dia só, nada além disso. E aí eu comecei a perceber que o incômodo não era só meu. E que as pessoas estavam enxergando isso também. Só que não tinham coragem, voltando lá para o seu ponto inicial,
não tinham coragem de começar isso, de fazer esse ativismo. Porque, na verdade, você paga um preço por ter essa postura. Você paga um preço caro. Você é retaliada, você é agredida. Né? Eu me choquei muito no começo com o nível de violência e de agressão contra mim em pleno LinkedIn. Não é que eu fazia isso aqui no Instagram ou no Facebook. Era no LinkedIn, uma rede corporativa. E ainda assim as pessoas entravam numa truculência em cima de mim, com agressões pessoais completamente descabidas, que eu dizia, gente, não é possível, não é possível o que está acontecendo aqui. Então a gente acaba, sim, pagando um preço alto por esse ativismo que é necessário. Então tem que ter coragem para fazer isso. Verdade. Uma dúvida minha. Machismo sempre ele traz o caráter negativo? Ou dá para a gente falar que existe Não, não machismo existe positivo? machismo positivo. Quando você subjuga alguém diferente de você, porque você se acha superior, não tem como ter um lado positivo disso. Agora, de novo, essa é uma questão cultural. Não é que você ou qualquer outro homem acorda e diz: eu vou subjugar as mulheres, eu vou pagar menos para as mulheres, eu não vou promover as mulheres. Não é isso. Isso foi aprendido. O que a gente precisa é desconstruir isso, trazer para a consciência e desconstruir. Eu sempre digo que nós, mulheres, e vocês, homens, nós somos vítimas do machismo. Todos somos vítimas do machismo, em dimensões diferentes. Então, por exemplo, quando você aprende, criança, que homem não chora, que homem não pode ser fraco, que homem não pode brincar de boneca, que homem isso, que homem aquilo, você está sendo vítima do machismo. Da mesma maneira que nós somos vítimas do machismo, por exemplo, quando a gente deixa de ser propriedade do nosso pai e passa a ser propriedade do nosso marido. Quando a gente aprende desde pequenininha que a gente tem que cuidar da casa, cuidar da família, que isso é um papel de mulher. E isso acaba impactando em várias faces da nossa vida, nas nossas escolhas de carreira. Então, tem uma construção social, que são os estereótipos de gênero, que acabam reforçando esse machismo. E por isso que eu sempre digo que é importante, primeiro, que a gente se reconheça, segundo, que a gente trabalhe para desconstruir isso, e que principalmente nós nos eduquemos para que possamos educar a nova geração. Porque senão, se a gente continuar reproduzindo o que nós aprendemos, isso não vai mudar. Não adianta só a gente mudar nas empresas, na sociedade, se a gente não mudar na escola, se a gente não mudar na forma como a gente está educando as nossas crianças. Eu sempre digo que eu, quando fui mãe, eu fui fazer terapia, desde que eu fui mãe. Por quê? Porque eu tive a melhor mãe, o melhor pai que eu podia ter tido. Mas eles reproduziram muito do que eles aprenderam na minha educação, na educação dos meus irmãos. E eu disse, eu quero ser uma mãe diferente. Eu quero ser uma mãe que combata isso. Né? Naquele momento, há 18 anos, eu nem tinha toda essa consciência. Mas eu tinha consciência de um comportamento que eu queria ter que era diferente. Então, por isso, eu fui fazer terapia e faço, e as minhas filhas fazem terapia desde os 10 anos. Então, porque, de novo, também isso passa pelo autoconhecimento. A gente entender o que a gente precisa transformar em nós, porque a mudança tem que começar na gente. Se a gente não começar na gente, não adianta, não tem mudança de fora para dentro. Não existe. É verdade. Você falou das suas filhas e dessa sua visão. Você consegue sentir que elas são diferenciadas da maioria já em relação a essa questão do machismo? Que você já está produzindo frutos de Sim, dentro para sim, fora? eu tenho. Bom, elas têm. Eu falo, não tinha como ser diferente, né? Uma mãe que trabalha com isso, que fala disso, que problematiza todas as situações, não tinha como ser diferente. Mas sim,
eu vejo as minhas filhas, morro de orgulho, vejo na consciência delas, na segurança com que elas defendem os pontos de vista, como elas se posicionam. Elas viveram situações de machismo na escola muito cedo, que é uma coisa que eu também falo muito, né? Quando eu vi situações de machismo na elite paulistana, né, que a gente faz parte, de garotos muito jovens. E aí o que eu sempre provocava na escola era: a gente precisa educar os pais e as mães desses garotos, porque eles estão aprendendo isso em casa. Eles não estão aprendendo isso na escola, eles estão reproduzindo na escola o que eles estão vendo dentro de casa. E se a gente não educar os pais, porque eu me voluntariei muito para fazer palestra. Eu fiz muita palestra para os alunos, mas eu dizia, eu quero fazer para os pais também. A gente precisa educar os pais e as mães, porque senão eles vão continuar reproduzindo. E aí a gente daqui a 20 anos vai encontrar no mercado de trabalho os mesmos problemas que a gente encontra hoje. Então a gente realmente precisa mudar isso. Até aproveitando o comentário da Mônica, dizendo que ela participou de um processo de recrutamento em TI, que ela não encontrou nem mulheres e nem negros nesse processo de recrutamento. Isso reflete no mercado de trabalho demais, né? Entra naquela questão de por que a mulher ganha menos. Até teve, acho que se eu não me engano, foi a seleção de futebol feminino dos Estados Unidos, que foi a primeira a conseguir equiparação com o salário da seleção masculina, sendo que lá a seleção feminina é muito mais importante do que a masculina. E mesmo assim, tinha essa diferença salarial. E o comentário salarial, da Mônica, ele é muito pertinente, porque quando você olha para mulheres em TI ou mulheres na ciência, no STEM, né? Ciência, tecnologia, engenharias e matemática, você vê claramente que eu um pouco antes da pandemia, o último trabalho que eu fiz antes do lockdown foi um workshop que eu fiz no ITA. Foi o primeiro encontro de todas as universidades de ciência e tecnologia do Brasil e focado em mulheres. E eu me dei conta que o ITA, em 2020, apenas 10% dos alunos do ITA eram mulheres. 10%. Quando eu fui fazer vestibular, não existia essa possibilidade de uma garota como eu estudar no ITA, porque só tinha menino no ITA. Então, E por que é isso? Porque desde pequena, aí volta para o estereótipo de gênero. Desde pequeno, se a gente for numa loja de brinquedo de criança, você vai ver claramente essa divisão. Todos os brinquedos de meninas são brinquedos rosa e são brinquedos passivos. É do cuidar. É a boneca, é o carrinho, é a cozinha, é a panelinha. Tudo noinho. O dos meninos é tudo de força, de fogo, de montar, de lógica, de inteligência, é tudo colorido. É um outro universo. Então, de pequena, a gente estimula os nossos meninos. Se a gente pensar, tem um filme da Avon que eu amo, que se chama Repense o Elogio. Se a gente pensar na maneira como a gente elogia as nossas meninas e os nossos meninos, a gente vai se dar conta disso. Nós elogiamos os meninos de quê? Inteligente, forte, corajoso, bravo. Nós elogiamos as meninas de quê? Fofa, linda, princesa, fofa, né? Princesa. Então, a gente coloca Nossa. já desde muito cedo as meninas numa posição de passividade. Eu sempre digo, ó a face do machismo aqui. A gente coloca a menina esperando o príncipe encantado, esperando ser salva pelo príncipe. E aí o príncipe vai salvá-la e eles casarão e serão felizes para sempre e ela vai cuidar da família e do castelo. E os meninos vão ser os salvadores. E isso se reflete no mercado de trabalho. O palco é dos homens, não é das mulheres. Quando a gente escuta falar da síndrome de impostora, só um pouquinho, senão agora vai coçar a garganta. Fica à vontade. Quando a Vou gente aproveitar aqui escuta também. falar da síndrome da impostora, é muito em função disso.
a gente sempre acha que aquele lugar não nos pertence, que a gente não está preparada para aquele lugar. Porque, de fato, nós não fomos educadas nem preparadas para o palco. A própria maneira como homens e mulheres são avaliados, são percebidos no mercado de trabalho, reforça isso. Se um homem vem e fala de uma maneira mais assertiva, ele é considerado assertivo. Se uma mulher fala de uma maneira mais assertiva, mais firme, ela é, nossa, que mulher histérica. Deve estar de TPM, não é? Então, a gente tem muita coisa para desconstruir. São os famosos vieses inconscientes, que a gente ouve muito e muitas vezes a gente tem uma dificuldade de tangibilizar o que seriam os vieses inconscientes. Essa maneira de você, no mesmo comportamento, se é um homem, você avalia de um jeito positivo, se é uma mulher, você avalia de um jeito negativo, você rotula, é o bendito do viés inconsciente operando, né? E do machismo operando também. O Leandro comentou que ele fez uma escolha, acho que por serviço social, e que ele sofre isso na pele. E o Carlos, que é um querido amigo, diz que é engenheiro e que hoje a participação das mulheres é muito maior e que ele, inclusive, foi liderado por 2 anos por uma mulher. Quer dizer, as coisas vêm mudando, só que a passos muito lentos, né? Porque existem poucas Neivias no mundo. Precisa de mais Neivias. Ou a gente precisa acelerar essa mudança, sem dúvida. E de fato, é tão absurdo isso que a gente coloca gênero em carreira. Olha o exemplo que ele trouxe aqui. Ele fez serviço social e ele sofre preconceito por ser um homem que fez serviço social. Não, gente, carreira não tem gênero. Não deveria ter. Carreira é carreira, profissão é profissão. Mas a gente coloca gênero. A gente cria expectativas em relação. Se você olhar para a carreira de medicina, é uma coisa que me chama muito a atenção. As mulheres, quando escolhem a carreira de medicina, para onde elas vão? Elas vão para pediatria, elas vão para dermatologia, elas vão para clínica geral, talvez, mas você não vai ver uma mulher cirurgiã, é difícil de você ver. Né? Eu vi uma matéria há uns anos que urologistas, só 2% são mulheres, de todos os urologistas do Brasil. Eu fiz uma palestra uma vez em Fortaleza e uma mãe de uma cirurgiã cardíaca contou pra gente o quanto a filha dela foi retalhada na residência. Era quase assim, lembra do filme do Capitão Nascimento? Era quase assim, pede para sair. A gente vai te torturar aqui porque aqui não é lugar de mulher. Cirurgia cardíaca não é para mulher. Então, tem um machismo de fato estrutural que impacta em todas as vertentes da nossa vida. E a gente precisa combater isso. Eu sou redundante nesse tema. Eu falo e falo e falo. Imagina. Vamos lá. Claro. Mulher pode ser machista? E aí, assim, é um raciocínio. Imagino que possa. Mas se pode, é reflexo também do machismo Sim. que ela sofreu? É isso? É um Sim, reverberando ou não? Aprendido. Não tem. A gente faz de maneira inconsciente. Vou te dar um exemplo. E eu já ouvi isso muitas vezes. Quando a gente vê uma notícia de uma moça que foi estuprada, a primeira coisa que vem à mente, mas ela deve ter provocado. Ela devia estar com uma roupa curta, ela deve ter se insinuado. Isso é um pensamento machista e que muita mulher tem. Mas muita mulher tem mesmo. E ela aprendeu isso. Então ela acaba reproduzindo. Eu tinha muitas discussões com a minha mãe quando eu era adolescente, mas minha mãe fazia uma coisa que ela era muito justa, fazendo jus ao nosso sobrenome, ela era muito justa. Então, assim, tinha coisas que eu não podia, mas os meus irmãos também não podiam. Não é porque eu era menina, então, por exemplo, não podia ficar com o namorado no quarto.
meus irmãos também não podiam ficar com a namorada no quarto. Então, era igual para todo mundo. Mas tem muita família que, por exemplo, o filho pode levar a namorada para dormir em casa, mas a filha não pode levar o namorado. Tem muita família que educa suas filhas preocupada com o que os outros vão dizer. Então, isso tudo é reproduzindo um comportamento machista. Tem muita mulher que julga outra mulher pelo que ela usa, pela maneira como ela se comporta, porque ri demais, fica arrumando um monte de argumentos para julgar outra mulher. E aí volta, eu sempre falo isso, é o machismo operando, sabe por quê? Porque nós mulheres, muitas vezes quando eu falo de sororidade, eu escuto, mas as mulheres são competitivas, elas não se ajudam. Eu digo, gente, sabe por quê? A gente aprendeu isso também. Nós aprendemos que a gente precisava competir entre nós pela atenção do príncipe. E isso é ancestral. Então, a gente tinha que ser a mais bonita, a mais inteligente, a mais isso, a mais aquilo. E a gente precisa desconstruir isso. Porque não precisa competir. A gente pode se ajudar. Né? Vai ter abundância para todo mundo. Então, tem um trabalhinho aí. Doutor José Lúcio Munhoz, querido, muito obrigado aí. Boa noite. Quais as principais causas que a gente ainda fala e precisa fazer uma live? Você precisa criar um movimento, vários movimentos, precisa se dedicar a ser ativista. Quais as principais causas que no século XXI a gente ainda tem o machismo tão presente na nossa sociedade? Dá para identificar? Ou é só reprodução, reprodução, reprodução e ninguém para desconstruir? Eu acho que como é uma questão cultural, é muito de reprodução, sim. Eu sou uma otimista incorrigível e eu de fato acredito que ninguém faz isso intencionalmente. Nós fazemos isso inconscientemente, mas intencionalmente não. Agora, tem algumas questões, quando a gente vai para o lado dos direitos humanos e do lado jurídico mesmo, que precisam ser fortemente combatidas. A questão da violência contra as mulheres, sim. A questão do feminicídio, sim. A questão do assédio sexual, sim. Tudo isso precisa ser combatido. Por quê? Quando um homem se sente dono de uma mulher a ponto de bater nela, de assediá-la, de matá-la, e ele não é punido como deveria ser, se a gente, como sociedade, a gente está permitindo que isso continue acontecendo, a gente acaba estamos todos promovendo isso. Então, nesse aspecto, quando coloca em risco a vida e a integridade nossa, das mulheres, isso não deveria ser tolerado em hipótese nenhuma. E aí tem uma intenção, sem dúvida, ou uma ação de o homem achar que ele pode fazer isso. Né? Então, isso precisa ser muito combatido e isso eu acho que é uma questão urgente na nossa sociedade. Urgente, mais que urgente. E a gente acaba não vendo o combate a esse tipo de violência na medida que deveria estar sendo combatido de fato. Vou te dar um exemplo, trazendo para o mundo do trabalho. Em 2020, eu participei de uma campanha do LinkedIn de combate ao assédio sexual no ambiente de trabalho, e o LinkedIn fez uma pesquisa com a Think Eva. 47% de todas as mulheres que trabalham em empresas nesse Brasilzão nosso, 47% já sofreram pelo menos um episódio de assédio sexual no ambiente de trabalho. E apenas 5% dessas mulheres denunciaram. E por que a gente não denuncia?
Porque a gente não confia no sistema. Porque a gente acredita, ainda hoje, infelizmente, e eu vou te falar, eu sofri um episódio de assédio sexual no começo da minha carreira, há 20, quase 30 anos, aqui em São Paulo. Naquele momento, não existia nem canal de compliance, não tinha nem para quem denunciar. O caminho era, você não aceitou, você não se rendeu, você vai ser demitida. E se você abrir o bico, vão dizer que você que causou o assédio. Foi você que causou. Infelizmente, passados quase 30 anos, a gente vive a mesma situação. Não avançamos, a gente continua empurrando para debaixo do tapete um tema tão danoso. Um episódio de assédio sexual, ele compromete a saúde mental de uma mulher. Ele compromete a carreira de uma mulher. Ele compromete a vida de uma mulher. Porque você tem que ter muita fortaleza interna para seguir adiante, porque ele é muito invasivo. Ele é muito invasivo. Ele é muito ofensivo. E só uma mulher sabe o que significa isso. Imagino. Outra coisa que eu acho também que por que, que não, as mulheres não denunciam o assédio? Porque hoje quem vai decidir sobre esse assédio nas corporações, quem vai julgar, entre aspas, esse assédio, é o homem, né? Então você Sim. tem poucas mulheres nas posições de liderança, e aí você quebra como. Quer dizer, eu vou falar para um homem que eu fui assediada por outro homem, que é amigo daquele homem, que é o meu chefe, que sai para tomar cerveja junto. Quer dizer, essa condição da mulher não ocupar o espaço de liderança como deveria, ela vai cada vez gerando mais esse círculo vicioso, né? Acho que é nessa Exatamente, linha, sem né? dúvida, você tocou num ponto crucial, porque você não vai ter, não tem como um homem ter empatia por uma situação de assédio se ele não sabe, não tem a menor ideia do que você sente quando você passa por uma situação como essa. Uma vez, numa das empresas que eu trabalhei, eu fui dar treinamento para homens da alta liderança para um evento He for She, no Dia Internacional da Mulher. E eu fazia um treinamento bem duro com eles e eu dizia assim: se você fosse assediado, como você se sentiria? E para minha surpresa, sabe qual foi a resposta que eu recebi de quase todos? Lisonjeado. Eu fiquei paralisada. Eu Equívoco de demorei, eu falei, análise, né? sério? Você acha que seria um elogio, então, uma mulher te assediar? Tá, entendi. Então a gente tem muito mais trabalho pela frente do que eu podia imaginar. Aí eu inverti. Quando eu comecei a receber essa resposta, eu disse assim: você tem uma filha, né? O que você faria se a sua filha fosse assediada sexualmente? Aí muda. Muda completamente a percepção. Mas só muda se chegar muito perto. Chegar muito perto de quem você ama. Aí você começa a ter a indignação, você começa a agir quando chega muito perto de você. Muita coisa para mudar. Para não ser machista, necessariamente precisa ser Eu feminista? adorei essa sua pergunta pelo seguinte: existe uma confusão muito grande. Eu adoro quando eu tenho essa oportunidade de esclarecer isso. O feminismo não é a antítese do machismo. Feminista é toda e qualquer pessoa que acredite e defenda a igualdade de oportunidades e de direitos para todas as pessoas. Eu concordo que o nome acaba atrapalhando um pouco, né? Porque você faz no português você faz a correlação. O femismo, que pouco se fala sobre ele, é a antítese do machismo. Então, quem é femista acredita que as mulheres são ou devem ser superiores aos homens. Quem é feminista acredita que todas as pessoas deveriam ter direitos e oportunidades iguais. Então, eu sou feminista, você é feminista, qualquer pessoa, porque existe. E o feminismo tem muitas vertentes também.
né? Então, a gente, claro, eu sou uma feminista que acredito verdadeiramente nisso. Existe uma ala radical do feminismo que acha que homem não pode se declarar feminista. Sim. Eu discordo. Para mim, qualquer pessoa que acredite que todas as pessoas deveriam ter os mesmos direitos e oportunidades são feministas. Tem um livro de uma autora, a Chimamanda, que diz: sejamos todos feministas. E eu defendo isso, que sejamos todas e todos feministas. Porque a gente vai conseguir deixar um mundo melhor, mais justo, mais igualitário para todas as pessoas, se todos e todas formos feministas de fato. Então, para ser. Quem é feminista combate o machismo. Respondo voltando para a sua pergunta. E quem é machista Tá. não vai ser feminista. Então... Acho que ficou bem claro. A pergunta era provocativa mesmo. A gente tem assim uma desvalorização da mulher no mercado de trabalho, no ambiente de trabalho, quando ela engravida, né? E aí eu ouvi você dizendo uma coisa. Como mudar o fato de a maternidade ser o ápice do ciclo da desigualdade de gênero? Eu sempre digo que, para mim, a iniciativa mais transformadora nesse sentido, para acabar com esse ápice da desigualdade de gênero, que é a maternidade, é a gente ter uma licença parental de 6 meses para todas as pessoas. Porque aí você educa a sociedade, você educa as lideranças empresariais de que construir uma família, ter filhos, faz parte da vida das pessoas. E a responsabilidade de cuidar dos filhos, ela é compartilhada pelas duas pessoas que resolveram construir aquela família. E aí você desconstrói esse estereótipo de gênero de que o cuidar da família, cuidar dos filhos é papel da mulher. Tem a Siemens aqui no Brasil, foi a primeira empresa a oferecer licença parental de 6 meses para todas as pessoas da empresa. E a primeira pessoa que usufruiu da licença parental de 6 meses foi um homem gay que teve gêmeos de uma barriga solidária. E eu conversei com ele logo, ele estava no meio da licença parental dele, e ele me disse: Neiva, você acha que eu não tive medo de ficar 6 meses fora do trabalho? Você acha que eu não fiquei morrendo quando eu voltei para o escritório, com uma paura da maneira como as pessoas iam olhar para mim? Mas foi fundamental para a minha construção, foi fundamental para o vínculo com os meus filhos, foi fundamental para a relação com meu marido. E a Diageo, há 2 ou 3 anos, lançou a licença parental, a licença paternidade de 6 meses. E o Guilherme, que foi o diretor, que foi o primeiro homem a usufruir da licença paternidade de 6 meses, também conversei com ele, e ele disse a mesma coisa. Ele falou: Neiva, eu morri de medo, mas eu precisava dar o exemplo. Eu era um diretor que ia ter filho, eu precisava dar o exemplo. E ele disse: foi transformador na minha vida, porque quando nasceu meu primeiro filho, eu tive 20 dias. E ficar 6 meses em casa compartilhando a responsabilidade de cuidar do meu filho fez toda a diferença na minha relação com meu filho, na minha relação com a minha esposa, na construção da nossa família e na igualdade de carreira para minha esposa também. Então, quando isso acontece, a gente consegue... Eu participei do processo de implementação de uma licença paternidade de 8 semanas na Johnson & Johnson, quando eu estava lá. E lá, mesmo que fossem só 56 dias, a gente já via como é que os homens voltavam transformados. Porque aí você desconstrói o preconceito que os homens têm em relação a: não vou contratar essa moça porque ela acabou de casar e vai ter filho. Porque isso ainda infelizmente, ainda é verbalizado.
Ah, não, não, aí vai ficar grávida, vai querer sair para levar o filho, né, no médico, vai ter que ir para a reunião da escola. Eu tive um presidente numa das empresas que uma vez eu quis marcar uma reunião com ele. Ele tinha acabado de chegar de um outro país. E ele disse, eu falei, eu vi que na sua agenda tá vago, eu vou marcar uma reunião pra gente às 4 da tarde. Ele falou, não, 4 da tarde não, você pode marcar até 3h30. Aí eu disse, por quê? Ele falou, porque às 4 da tarde eu vou buscar os meus filhos na escola. E aí eu saí contando para Deus e a humanidade que o presidente da empresa ia buscar os filhos na escola às 4 da tarde. Porque não há nada mais poderoso do que o exemplo. Então, ao ter um presidente que se permite fazer isso, ele abre o espaço para que todos os outros homens vejam isso como natural e também façam. E não tenham vergonha, nem fiquem constrangidos porque tem que levar o filho no médico. Porque, de novo, cuidar da casa e da família é responsabilidade das pessoas que decidiram criar aquela casa e aquela família. Como diz um grande amigo meu, quem ajuda em casa é visita. Então vamos parar de falar essa coisa. Ah, meu marido ajuda em casa. Não, meu marido divide as tarefas e a criação das minhas filhas comigo. É isso aí, tá certo, perfeito. Vamos lá. Vamos falar de práticas efetivas contra o machismo, que na verdade era o tema que a gente escolheu, mas o tema é mais abrangente, né? Eu acho que dá para fazer uma live só dessas práticas. Sim. Vamos falar um pouco disso, senão o pessoal me bate, fala, Você você colocou o prometeu, tema e não falou disso. você prometeu É que é mais e não abrangente. falou, né? Bom, primeira prática é essa que eu acabei de falar. Talvez seja a mais desafiadora, porque ela envolve a questão de benefícios dentro da empresa, ela envolve ter orçamento, que você acaba tendo que ter orçamento, né? Um planejamento grande das pessoas, como é que você vai repor alguém quando a pessoa tiver de licença parental, como é que você vai redistribuir o trabalho. Então tem uma questão complexa aí, mas que ela é possível. Já dei 2 exemplos aqui de grandes empresas que fizeram, uma delas, aliás, as 2 industriais, inclusive. Então, isso é possível. Então, licença parental é uma prática efetiva de combate ao machismo. Uma prática super simples que ainda a gente vê muita dificuldade das pessoas fazerem é combater piadinha machista. Gente, é assim, ó. Não existe neutralidade quando você ofende uma pessoa. Se você tá vendo uma piadinha machista, ofensiva, no grupo do WhatsApp e você bate palminha, você está ajudando a perpetuar aquela piada. Se você não se manifesta, não acredite, não ache que você está ficando neutro. Não existe isso. Você está ajudando a perpetuar porque você está permitindo que aquilo continue. Então, o que a gente... Você está vendo uma pessoa fazer uma brincadeira sem graça, constrangendo uma mulher na sua frente, num ambiente de trabalho, num corredor, uma brincadeirinha. Se você não se posicionar, você está ajudando a perpetuar aquilo. Agora, óbvio, você chama a pessoa no canto, você leva os argumentos com bastante seriedade, com gentileza, e você vai fazer aquela pessoa parar e refletir. Eu tenho um colega que ele diz, sabe qual é um outro caminho muito bacana? Você diz assim para a pessoa, não entendi, me explica. Porque a pessoa vai ter que parar para pensar no que ela falou. E aí, quando ela começa a explicar, ela vai se embananando de um jeito que ela se dá conta que falou o maior absurdo do mundo. Então, é uma maneira super gentil e educada de você dizer, escuta, você pode me explicar que eu não entendi? Que não vi graça. Me conta qual é a graça que tem aí. Ontem mesmo eu estava entrevistando o Ricardo Garcia, que é o CEO da Belgo BK, aqui no Brasil, e ele é um CEO ativista, e ele estava dizendo exatamente isso. Ele falou, Neivia, vou te dar um exemplo. Há umas semanas eu recebi um cliente aqui na fábrica,
E na saída da fábrica tem os banheiros que estão com a identificação que é banheiro para qualquer pessoa e tem uma frase dizendo: você use o banheiro no qual você se identifica. E aí ele disse que esse cliente puxou o celular e disse: vou tirar uma foto, vou sacanear um cara ali. Aí ele disse que ele falou para mim, eu precisei fazer uma intervenção. Ele falou: olha, deixa eu entender. Por que mesmo que você vai tirar uma foto para sacanear alguém? Por que você acha que isso aqui é motivo de você sacanear alguém? E ele, com toda a gentileza, ele falou: não é porque ele é um dos meus principais clientes que eu vou me isentar de fazer uma intervenção quando eu sei que o comportamento dele está equivocado. E aí, de novo, precisa ter coragem para fazer isso, né? Então, combater piadinha machista. Quando você tá no... Vou falar tudo de ambiente de trabalho aqui, tá? Para ficar mais objetivo. Quando você tá olhando para plano de sucessão, olhar se tem mulher na lista de sucessão. E se não tem mulher, por que não tem mulher? Quando você abre posição, ter afirmativamente, dizer: eu quero que tenha 50% de mulheres e 50% de homens na lista final de candidatos. Quando você olhar para as promoções, você entender se você de fato está promovendo a mesma quantidade de mulheres da quantidade de homens que você está promovendo. Quando você for fazer as avaliações de desempenho, ou quando tem aqueles pools de talento, né, que você vai avaliar, e aí tem os defensores de cada talento. Eu já ouvi muitas vezes a frase que é a seguinte: ele tem muito potencial. Acho que a gente devia promovê-lo. E aí você vai e defende uma mulher. E a mesma pessoa diz assim: mas ela ainda não mostrou a que veio. Eu acho que ela precisa se provar primeiro. Isso é viés inconsciente. E você precisa combater isso. Então, por que a gente promove um homem pelo potencial e a gente só promove uma mulher pelo serviço prestado? Se a gente está falando de talentos. Tem uma... A mesma coisa, voltando para a questão da maternidade, eu tenho certeza que tanto você quanto quem está vendo a gente aqui já deve ter ouvido essa frase. Agora ela foi mãe. A prioridade dela mudou. A prioridade dela não é mais a empresa, não é mais a carreira. A prioridade agora são os filhos. Aí você escuta a mesma frase falando do pai. Nossa, agora ele é pai de família. Tá muito mais comprometido, muito mais responsável. Ou não é? Então, gente, tem que estar com a escutativa e tem que se posicionar. Dizer: epa, peraí, calma. A gente está falando da mesma situação. Por que a gente está avaliando de maneiras diferentes? Então, essas são práticas efetivas, simples, que a gente pode implementar amanhã, tirando a licença parental, paternidade, que é mais complexa, mas tudo que depende da nossa atitude, da nossa consciência, é uma coisa supostamente simples, que a gente pode começar a praticar amanhã. Só tem que querer. Querer começar a praticar. Coisas simples que fazem a mudança, né? Eu acho que é meio clichê, mas é importante a gente falar para ficar registrado, né? Se a mulher branca, hétero, de classe alta ou média alta, que veio de uma família estruturada, é vítima de machismo e de assédio, Sim, a mulher preta, pobre, com certeza, mais. mas não tenho dúvida. Isso é uma outra coisa que para mim foi muito duro quando eu me dei conta de todos os privilégios que eu tinha, porque até o que eu falei, até os meus 45 anos, eu acreditava naquilo que tinha sido vendido para mim, na tal da meritocracia. Então eu dizia assim: se eu, cearense, que vim para São Paulo sem conhecer ninguém, aos 23 anos, e fiz uma carreira e dei certo e fui bem sucedida, qualquer mulher consegue. Não, não consegue. Não consegue. Porque, como você bem disse, eu sou uma mulher branca,
Eu tive acesso a uma educação de qualidade. Eu tive uma família estruturada que me deu régua e compasso e muito afeto, muito amor. Então, eu tenho um monte de privilégio que uma mulher preta, periférica, uma mulher trans não tem. Eu faço parte hoje de uma iniciativa chamada Academia Feminista Internacional. A gente se reúne todo mês. É uma iniciativa do Instituto Maria da Penha com a Revibra lá da Europa. E dos workshops que eu participei com mulheres trans, pretas, periféricas, mexeu tanto comigo, mas tanto comigo, porque assim, a gente não faz ideia do que essas mulheres passam. E só com a escutativa, com o convívio, é que a gente pode começar a entender o que elas passam. Não se colocar no lugar delas. Eu sempre falo que essa história de definir empatia como se colocar no lugar da outra pessoa, sentir a dor da outra pessoa é uma balela, porque você não pode, você não é a outra pessoa, e dor é uma coisa pessoal e intransferível, mas você pode intelectualmente entender o que a pessoa passa e se solidarizar com ela. Isso para mim é empatia. Então, você trouxe um ponto fundamental. A gente precisa, quando eu falo de sororidade, quando eu criei o Aqui Estão as Mulheres, que é o contraponto, foi exatamente para começar a dizer, gente, ok, nós não podemos cometer o mesmo erro dos homens. Porque quando a gente olha, embora nós sejamos apenas 16% das mulheres em posições de alta liderança, se você olhar, são todas mulheres brancas. Mulheres que tiveram privilégios, mulheres que tiveram educação, tiveram acesso, nunca precisaram passar nenhum perrengue na vida. E se nós não nos juntarmos para possibilitar que todas as mulheres tenham as mesmas oportunidades, a gente não vai estar cumprindo nosso papel de feminista. Eu sempre digo que eu trabalho para transformar o mundo num lugar melhor, mais justo e inclusivo para todas as pessoas, começando pelas mulheres. Então, hoje, o que eu faço, e eu acho muito curioso, porque assim, eu sou muito marcada em eventos que tem só mulheres. E aí eu digo, não é nisso que eu acredito. Eu acredito em igualdade de gênero. Então, para mim, tem que ter 50%. Agora, se você se propõe a fazer um evento só com mulheres, então traga toda a diversidade das mulheres. Traga todas as mulheres, de fato. Porque o que a gente vê muito hoje ainda são eventos que só tem mulher branca, são diretorias que só tem mulher branca, tudo só tem mulher branca. Eu já cedi muitas vezes o espaço que eu tinha, um convite que eu tinha recebido para participar de um evento. Quando eu olhava, eu dizia, gente, não, eu não vou ser mais uma mulher branca nesse evento. Posso indicar uma mulher preta para você convidar? Eu acho que eu vou contribuir muito mais se eu fizer isso. E eu indicava para que tivesse um pouco de diversidade. Porque eu falei, senão eu vou ser a primeira a fazer a crítica aqui. E eu faço muito isso, né? Nos bastidores eu vejo, quando alguém me marca, eu escrevo, olha, quer indicação? Você quer uma mulher trans? Você quer uma mulher com deficiência? Vamos olhar para a interseccionalidade, que é o que a gente tem falado muito hoje e que a gente está longe de praticar. Mas o que é olhar para a interseccionalidade? É olhar para um ser humano, homem ou mulher, e perceber que ele não é só um recorte. Então, você não é só um homem branco de classe média. Você é um homem branco de classe média que teve uma educação X, que está numa faixa etária, que é pai ou não é pai. Então, tem que olhar para isso. Não é? Eu digo, eu sou uma mulher branca nordestina, mãe 50 a mais. Assim você consegue olhar melhor para mim, me entender melhor. E a gente acaba, com a maneira como a gente tem trabalhado todas as questões da diversidade, a gente acaba desviando muito esse olhar para olhar ou pelo recorte racial,
ou pelo recorte de gênero, ou pelo recorte da orientação sexual, ou pelo recorte da deficiência ou a falta dela. E não é isso. Vamos olhar de uma maneira transversal, interseccional de fato. Olhar, enxergar as pessoas como iguais na humanidade e absolutamente singulares na sua diversidade. Que legal. O Carlos, que é um querido, está colocando aqui, o que a gente está falando, né? A dor do preconceito só sabe Sim. quem passa por ele. É óbvio, é muito. É isso mesmo, Carlos. Nossa, já passamos do nosso tempo. Como passa rápido? Quando o papo está gostoso, passa rápido. Tem uma frase, acho que é Elisa Lucinda que falou isso, que a diferença entre o machismo e o feminismo é que o machismo mata. Sem dúvida. E mata muito, mata muito. E olha, eu falo muito que a violência que a gente vê hoje contra as mulheres e as meninas, sabe que o maior índice de estupro hoje é meninas de até 13 anos. Então, se você tem uma filha, você que está ouvindo a gente aqui, fique ligado, fique ligada, porque a sua filha é um alvo bem fácil para estupro. Eu sempre digo que ele é, de novo, histórico e cultural. Até 1962, nós mulheres casadas éramos consideradas propriedade dos nossos maridos, pela Constituição, você sabe disso. A gente saía da posse do nosso pai para a posse do nosso marido. A gente precisava de autorização do marido para viajar, para trabalhar, para ter conta em banco. Gente, 1962, 60 anos atrás. A minha avó é desse tempo. A minha tia mais velha também é desse tempo. Minha tia mais velha não fez faculdade. Minha mãe foi a primeira mulher a fazer faculdade na família dela. E porque era considerada rebelde. Então, aí você olha para esses índices absurdos de violência que a gente tem contra mulheres e você entende de onde vem isso. Né? Mulher não é propriedade de ninguém. Então, quando você tem, por exemplo, homens extremamente ciumentos, preste atenção. Se você está num relacionamento e seu namorado, seu marido é extremamente ciumento, fique atenta. Porque você pode estar num relacionamento de violência psicológica, que você não tem consciência. E para se transformar num relacionamento de violência física, é um pulo. Se a gente olhar para. Eu sempre falo, eu adoro casamento, né? Adoro cerimônia de casamento. Sempre gostei. Mas hoje, depois de tudo que eu aprendi, de todo o meu processo de letramento, de consciência e de estudo, quando eu vou para um casamento, eu fico olhando o ritual e o ritual continua sendo o mesmo. O pai leva a filha, entrega para o marido, né? Então, gente, eu lembro quando eu tinha 20 anos, uma amiga minha foi. Nunca vou esquecer o casamento dela. Ela entrou sozinha na igreja. E ela tinha pai e mãe. Ela entrou sozinha na igreja, super altiva, independente. Lá no Ceará, você imagina a falação depois, né? Mas eu nunca esqueci da imagem. Porque foi uma imagem absolutamente revolucionária para mim. Eu nunca tinha visto uma mulher entrar na igreja sozinha. Uma noiva entrar na igreja sozinha. E é isso que a gente deveria almejar, né? Que a gente tenha essa autonomia, que a gente tenha essa liberdade de entrar e sair dos ambientes porque a gente quer. Não porque alguém está pensando por nós, não porque alguém quer que a gente seja de um jeito ou de outro. É verdade, muito tem a ser feito, né? Outro dia, no Dia Internacional das Mulheres, teve um evento da Presidência da República para homenagear as mulheres. E aí eu devia ter tirado a foto, como você falou que estava tirando. Não, Não é tinha nenhuma mulher na bizarro, mesa. é bizarro. Eu já vi Quer dizer, evento, eu já vi matéria de reuniões para falar de aleitamento materno, que só tem homem. Aí você fala, gente, qual é o conhecimento de causa
que o homem tem para falar de aleitamento materno. Só rindo mesmo. Eu recebi esses dias, eu tenho curadores no Brasil inteiro, né? As pessoas veem os absurdos e me mandam. Aí eu recebi esses dias um também que era muito tosco. Era assim, a chamada do evento era Aprenda como ser uma mulher empoderada. E era um homem que estava dando a palestra. Mas, gente, será que ninguém nota que tem alguma coisa errada aqui? Não é possível. Você sabe que a Patrícia, minha esposa, minha mulher, ela é psicóloga. E ela está desenvolvendo um projeto que é para falar de autoestima, mas não falar de autoestima. Ensinar a mulher o que fazer para ter autoestima. Que ela fala assim, todo mundo fala de autoestima. Aí acaba a live, acaba o evento. Aí Pois é, como é que eu consigo, aí, né? De dar ferramentas. É verdade. Aliás, quero conhecer esse projeto, porque realmente o que eu vejo muito, e eu tenho uma certa implicância algumas vezes com os programas de liderança feminina que eu vejo, os programas de empoderamento, porque fica numa falação, né? Dizendo mais do mesmo, e no fim do dia, no fim da live, no fim do programa, você espreme, você fala, mas o que de concreto me ajudou aqui a que eu construa esse caminho que eu tenho que construir, que eu combata os meus vieses, que eu seja uma pessoa mais autoconfiante, que eu consiga me posicionar. Então, tem um trabalho aí realmente para ser feito. E para mim, tudo começa com autoconhecimento. Não tenho dúvida disso. E autoestima. Eu falo para as minhas filhas, elas brincam assim: nossa, mamãe, você tem uma autoestima muito alta, né? Eu disse, graças a Deus. Tá certo. A Patrícia escreveu aí, operacionalizar a autoestima. Sim, Mais ou muito menos bom, nessa linha. Patrícia. Depois a gente fala mais disso. Eu já estou bem demais, passei 12 minutos do seu tempo e eu sei que você, além de tudo que faz, é mãe, tem muita coisa para cuidar ainda. Então, acho que a gente precisa finalizar, não que eu queira, mas a gente precisa finalizar para respeitar o tempo. Queria te agradecer imensamente, dizer que mais uma live que eu saio melhor do que eu entrei, e como muita gente colocou aí, saio reflexivo, preciso refletir, porque algumas coisas que você falou, como por exemplo, me omitir nas piadinhas, eu preciso mudar o meu comportamento. Porque, por mais que eu ache absurdo, às vezes eu me posiciono, mas não todas as vezes. E eu acho que eu preciso mudar esse comportamento para melhorar o mundo. Então, acho que só isso já serve de aprendizado. Queria te agradecer demais, dizer que foi ótimo, só elogios. Parabéns pela consciência, pelo conhecimento e por estar fazendo mudança no mundo. Mais pessoas como você, mundo melhor. Queria te passar aí para você dar a sua palavra final, o seu recado, a sua mensagem. Lembrando só que a semana que vem, mais uma mulher, hein? A semana que vem eu falo com a desembargadora Cristine Santini, que está fazendo um trabalho super legal de coordenadoria de saúde de pacientes. É um trabalho bem legal de respeito ao paciente. A gente vai falar disso na área da saúde semana que vem. Antes de finalizar, só queria fazer um registro, essa questão da paridade. A OAB São Paulo, todo mundo sabe, deve saber, ou quem não sabe, existe o quinto constitucional, que são 5 indicações para ser escolhido um desembargador ou desembargadora para o Tribunal de Justiça ou para os outros tribunais. A OAB São Paulo, sob a presidência da Patrícia Vanzolini, que é a primeira mulher em 90 anos, aprovou no Conselho, e a OAB São Paulo não tem mais lista quíntupla. A OAB de São Paulo tem lista sextupla, para ter paridade. Muito bom. É a primeira OAB no Brasil que a lista não é mais quíntupla, a lista é sextupla. E aí fica os parabéns para a Patrícia Vanzolini, presidente da OAB São Paulo. Aí eu te devolvo a palavra para você finalizar, deixar o seu recado. Já agradeço a todos que nos acompanharam, o carinho, os elogios. Eu quero te agradecer muito pela oportunidade de conversar aqui com você, seus seguidores. Foi ótimo. Dar os parabéns para a Patrícia Vanzolini também, que está revolucionando a OAB em São Paulo, né? Eu conversei recentemente com a Márcia Rocha, que é a primeira mulher trans advogada que
faz parte do conselho da OAB, então realmente é uma gestão revolucionária, que a gente não precisa esperar mais 90 anos para continuar tendo essa paridade na OAB, não só em São Paulo, mas em todos os estados do Brasil. Queria dizer duas coisas que eu sempre digo. Primeiro, quando você ouvir, que você se posicionar e você ouvir que é mimimi, tem uma frase que eu adoro que diz assim: mimimi é a dor que dói no outro. Então, né? Eu acho que isso é uma Vou coisa que até a gente anotar. precisa sempre lembrar. E a outra coisa que também eu escuto muito quando eu me posiciono e eu digo que eu sou a favor de cota, a favor de política afirmativa, e as pessoas, né, arrepiam quando eu falo isso. Eu sou contra. Aí a frase que eu mais escuto é: eu sou contra a cota porque eu sou a favor da meritocracia. E eu falo, gente, eu também sou a favor da meritocracia, desde que as pessoas tenham as mesmas oportunidades e partam do mesmo ponto. Enquanto a gente não tiver isso, uma meritocracia é uma falácia. Ela não existe. Então, vai estudar sobre meritocracia, tem livros incríveis. Recentemente teve uma live com o Michael Sandel, do Instituto Conhecimento Liberta, onde ele falou da tirania da meritocracia. Espetacular. Então, vamos trabalhar, gente. A gente tem muito trabalho pela frente. E eu de verdade acredito que cada uma e cada um de nós pode fazer a diferença dentro do nosso micro-universo, do nosso ecossistema. Então, não ache que você é irrelevante. Faça o que está ao seu alcance. E aí a gente vai junto transformar essa realidade, deixar o mundo melhor para as nossas crianças, para os nossos filhos, para as próximas gerações. Contem comigo, me sigam aqui, @Neivia. Aqui eu tenho Onde Estão as Mulheres também, aqui estão as mulheres. Me sigam no LinkedIn, Neivia Justa, só tem uma, eu. E como diz um amigo meu, já nasci E que predestinada, né, com esse sobrenome. perfeito. A Rosa Ramos está passando por aí, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB São Paulo também. Mais uma Muito mulher bom, na muito liderança. bom. É isso, gente. Precisamos finalizar. Muito obrigado. Estou muito grato por ter feito essa live. Vai ficar guardada no meu coração de verdade. Obrigado, obrigado. Continue na sua batalha. Conte comigo, precisando de mim, estou à disposição. Se cuidem, gente. A gente precisa finalizar. Apesar de estar gostoso, eu já extrapolei meu tempo. Tchau, Preciso gente. Bom finalizar. Tchau, gente. feriado. Fiquem bem. Obrigada pelo Fiquem com convite. Deus. Foi ótimo. Bom feriado. Semana que vem tem mais. Tchau. Obrigado, gente. Tchau.